O início do governo do Anticristo é o próximo evento importante das profecias bíblicas. E por mais que não saibamos o dia em que ele se revelará ao mundo, existe algo que mostra que isso está muito próximo de acontecer, que são os preparativos para o terceiro templo, que será construído no Monte do Templo, em Jerusalém. No decorrer de sua história, Jerusalém teve 2 grandes templos. O primeiro foi construído pelo rei Salomão e que anos mais tarde foi destruído pelos babilônicos. Depois, Neemias e Esdras construíram o segundo templo, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Esse templo foi destruído pelos romanos e desde então nunca mais foi construído. Já o terceiro templo faz parte de uma profecia bíblica a respeito do fim dos tempos. Nela, o Senhor declara que haverá um terceiro templo quando o Anticristo surgir e reinar sobre o mundo. E recentemente, algumas das evidências da construção desse terceiro templo acabam de ser reveladas. E isso nos traz cada dia mais certeza de que esse monumento será levantado ainda nesta geração. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou de declarar em uma cerimônia judaica na Casa Branca que estava otimista com a reconstrução do templo, dizendo o seguinte: seja no Templo de Jerusalém ou em um templo de nossa democracia, não há nada que foi quebrado ou profanado que não possa ser consertado. Nada. Sempre podemos reconstruir melhor ou talvez reconstrua com mais brilho. Há quem acredite que essa fala do presidente norte-americano tenha sido apenas figurativa, já que ele comparou o templo em Jerusalém à democracia dos Estados Unidos, que, segundo ele, teria sido destruída pelo ex-presidente Donald Trump. Porém, todos nós sabemos que o Anticristo surgirá da união das nações e das religiões mais poderosas do mundo. Então, o que pode parecer um discurso sem maiores intenções é, na verdade, um sinal muito forte do que está para acontecer muito em breve. Esse indício apontado pelo presidente Biden vai de acordo com o projeto de construção do terceiro templo já existente. Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo em Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados sacrifícios diariamente. Há informações de que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo já estão prontos. Também existe um filme produzido pelos idealizadores do projeto que mostra um templo surgindo no mesmo local que atualmente está a Mesquita do Domo da Rocha, local disputado por judeus e muçulmanos, onde antes estava construído o Templo do Senhor. Ao todo, 70 países foram convidados para participar daquela inauguração. E o rabino responsável pelo projeto disse naquela época: os judeus foram trazidos de volta a Israel com o propósito de espalhar a luz para as nações. Uma nova luz brilhará sobre Sião e todos nós veremos esta luz muito em breve. Em seguida, ele leu a passagem de Isaías capítulo 49, o versículo 6, que fala sobre o Messias que viria para ser luz aos gentios. Porém, nós cristãos sabemos que esse Messias já veio e ele se chama Jesus Cristo. No entanto, muitos judeus ainda estão cegos espiritualmente e não aceitam essa verdade. Eles ainda estão aguardando o Messias e serão enganados por um homem que fará sinais e maravilhas e que se assentará no trono de Israel para ser adorado, até que enfim se revelará como o Anticristo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E uma outra evidência revelada sobre a construção do terceiro templo passou despercebida pela grande maioria das pessoas. Eu estou falando do sacrifício da novilha vermelha necessário para iniciar o serviço no terceiro templo. Em junho de 2021,
2 rabinos judeus viajaram até uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos, com uma delegação para inspecionar uma criação de bezerros que poderiam gerar no futuro a novilha vermelha que seria sacrificada no templo. Assim como fez Moisés quando terminou de construir a tenda do encontro, que serviu como templo de Deus enquanto o povo de Israel caminhava no deserto até a terra prometida. Vamos ler juntos o que está escrito em Números capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o corpo, a carne, o sangue e o excremento. E tem mais uma coisa muito interessante. Desde o ano de 2015, o Instituto do Templo, que tem feito as preparações para esse monumento tão importante para os judeus, está investindo na criação de vacas vermelhas para conseguir uma novilha vermelha e sem defeito. Novilhas vermelhas já tinham nascido antes, mas elas foram desqualificadas por não corresponderem àquilo que a profecia pede. E é por isso que essa organização mostrou tanto interesse em um animal que nasceu nos Estados Unidos em 2018. Lá existe uma bezerra que, por enquanto, é totalmente vermelha, ou seja, está de acordo com o que a Bíblia diz que deve ser, mas isso poderá mudar à medida em que ela cresce. Para os judeus, o importante é que essa linhagem de animais continue evoluindo para que um dia o animal perfeito nasça e se torne o objeto do sacrifício inicial do terceiro templo. Atualmente, existem grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo e o maior diz respeito à sua localização. O local será construído no Monte do Templo, que é um lugar sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo. Lá se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. E por mais que Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte permanece sob os cuidados da Jordânia por causa de um tratado de paz. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas eles não podem orar lá ou nem mesmo realizar cerimônias religiosas. Então, para que o terceiro templo seja construído, cristãos, judeus e muçulmanos terão que entrar em um acordo para que todas as edificações existentes lá hoje sejam demolidas para dar lugar ao novo templo. Pode parecer impossível que isso aconteça, principalmente porque judeus e muçulmanos vivem em guerra. Porém, a chegada do anticristo mudará todo esse cenário. Ele usará o seu poder de convencimento para mostrar aos líderes dessas religiões que a melhor coisa a se fazer será deixar de lado as diferenças, para que uma única religião universal seja criada, e assim a profecia se cumprirá. Irmãos, eu sei que essa notícia pode assustar muitos de nós, porém a Igreja de Cristo não deve se preocupar com isso, porque o Senhor prometeu que nunca vai nos abandonar. Amém? O que você e eu precisamos nos preocupar é com a nossa salvação, porque somente ela vai nos garantir a vitória em Cristo quando o fim dos tempos chegar. Nós sabemos que o anticristo vai governar sim sobre a terra, mas isso acontecerá por um breve período de tempo. Depois Jesus voltará, derrotará o mal e irá estabelecer o seu reino aqui, que durará por toda a eternidade. E é por isso que a Bíblia diz que surgirá um novo céu e uma nova terra, uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, porque a morte já não existirá. E por isso eu quero deixar com você um recado que o Senhor nos diz no último capítulo do Apocalipse. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem de Deus. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.